Bora lá, minha gente. Caiu o sinal, filho. Tava fazendo a live, caiu o sinal, mas acontece. Paz, serenidade, vamos lá. Segundo degrau do aplicativo Anônimo App, tá bom? E extremamente importante. Por isso que eu disse que você tem que assistir esse primeiro aqui esse segundo aqui junto com o primeiro, tá bom? É que eu tava tirando as mensagens que eu tô ao vivo aqui, senão é difícil de prestar atenção. Então vamos lá. Qual que é o segundo degrau de extrema importância? Procure profissionais da saúde, galera, tá bom? Isso é de extrema importância. Gente, ó, eu venho estudando aí o nosso transtorno, tá? Por 7 anos, bicho. É muito tempo, cara. Isso aí já foi... A gente lançou esse aplicativo mais ou menos há 5, 6 anos atrás, se eu não me engano, tá? E mais uma coisa que eu tenho para falar é que ele está desativado. Então, desde o primeiro degrau, seria bacana a gente estar participando de pelo menos 3 meses de reuniões diárias do app, que era uma coisa neutra, tá? Então eu vou pedir para que ainda não participe de nenhuma reunião, só se o aplicativo estiver funcionando, tá? Aí você entra lá no aplicativo e participa das reuniões, que é uma coisa mais neutra, tá? Para autoconhecimento e tudo mais, reuniões de apoio. Se ainda não tiver, espera um pouco que lá no terceiro degrau eu vou explicar e sugerir o que fazer, tá bom? Em relação a isso, tá, galera? E tem um grupo de WhatsApp aí por volta que a galera tá lá. Então tá na biografia aqui do IG, do Anônimo App, tá bom? Então vamos lá, voltando aí ao segundo degrau. O que a gente vai fazer em primeiro lugar e mais importante, antes de dar qualquer outro passo, galera, tá bom? Porque os degraus foram feitos numa sequência para que suba de 1 em 1. Não adianta pular do primeiro pro 10º, que você vai se esborrachar e assim vai, tá? Então agora a gente vai procurar um psiquiatra, um médico, galera, tá bom? Quem infelizmente não tem a condição de pagar um particular, que não são todos, infelizmente, né? Tomara que isso com o tempo aí melhore, essa questão pública que já é boa, tá? Então assim, o CAPS vai até o CAPS, quem não tem condição de pagar um particular, e converse com o médico de lá. Mas como eu disse, o médico privado, por que é importante, galera? Porque no nosso método, a nossa metodologia que a gente usa, que hoje são só 4 pessoas, os terapeutas, né, que eu vou falar agora também, que sabem aplicá-lo, tá bom? Pra você ter ideia como tem que ser um negócio muito bem feito e muito estudado, e não são todos que conseguem chegar até o fim. Eu tô falando de terapeutas agora, tá? Pra gente ter uma assertividade grande aí no tratamento. Voltando, porque eu vou e volto, tá? É sempre, isso é coisa do meu TDAH. Vamos lá. Então agora a gente vai procurar um psiquiatra, tá? Quem não tem condição de pagar o particular, vai lá no CAPS, tá bom? Por que procurar o psiquiatra primeiro, gente? Porque eu sou uma prova viva disso aí. Porque aí você vai ter que falar a verdade, bicho, não esconde nada, tá? Porque qualquer detalhe que você esconder vai piorar a tua situação, tá bom? Porque em primeiro lugar, eu não sei como é que tá o teu uso compulsivo, bicho. Eu não sei como é que ele tá. Eu não sei se você tá usando diariamente, eu não sei a quantidade que você tá usando, eu não sei a forma que você usa, se é aquelas formas, sabe, desenfreada, se você usa por dias e para, e aí fica uns dias sem usar. Esse é uma vertente aí. Ou se você usa diariamente um pouco, para fazer as suas funções diárias aí, ou se você usa sem parar, você entende? Então assim, por que é importante informar o médico o grau da sua compulsão? Porque, por incrível que pareça, isso aconteceu comigo, galera, até às vezes parar de uma vez pode te levar à morte, bicho. São casos raros, tá? Mas acontece. Eu quase fui assim, tá? E o álcool faz muito isso, porque o álcool é uma abstinência terrível, tá bom? Dependendo do nível da sua compulsão.
E o que acontece aí nessa hora, né? Que a gente chega no médico e fala e diz para ele o que está acontecendo. Geralmente, 98% dos casos, como eu disse que a gente estuda isso há 7 anos, tá? A gente tem um transtorno base ali, tá? A droga é a cereja do bolo, bicho, mas a gente tem um transtorno base ali embaixo, tá bom? Então aí com o tempo ele vai ver o que é, tá? Mas de imediato, o que ele vai fazer com essa parada que eu falei do grau que você tá da compulsividade, gente? Ele vai falar para você ou diminuir, que não é a melhor das ideias, ou ele vai colocar uma medicação, que aí na maioria, 99% das vezes é o que acontece, para substituir essa substância para que você não tenha grandes estragos internos, que você não sofra de uma abstinência muito grande, galera. Porque a minha abstinência, quando eu quis parar e cortei de vez, eu estava num nível tão absurdo da compulsão, principalmente pelo álcool, que eu fui ter um AVC no segundo dia, tá? Eu tive uma parada cardiorrespiratória, fui parar no hospital, fiquei na UTI e não morri por um milagre, tá bom, galera? Então, assim, muito cuidado ao encerrar, porque o nosso corpo é uma máquina, né? Ele se acostuma. Se a gente tá... da mesma forma que uma pessoa pode ter uma overdose estando abstêmia por muitos anos, porque quando a gente volta a usar, a gente volta do mesmo nível que parou, o que eu falei lá do buraco, lá no primeiro degrau, a gente volta a cavar da onde a gente parou. Então o corpo não está mais acostumado com a quantidade que a gente colocava para dentro, e às vezes que dá um piripaque aí, porque a gente se acostuma, né? O corpo, ele assusta. Assim como ele se assusta quando a gente está ingerindo por anos uma substância e tira de uma vez, tá? E tem casos que sim, que tem que tirar de uma vez. Mas o médico, para ter mais segurança, ele vai dar ali uma firmeza para falar se você pode encerrar de uma vez, ou se você vai substituir por enquanto por um remédio, tá bom? Até a poeira baixar, certo, gente? E aí com o tempo vai ver a questão do transtorno e tudo mais, porque bicho, pra guerra, e essa guerra não é fácil, cara. A gente tem que ir de tanque de guerra, meu. Não adianta ir de pistola só. Não adianta, sozinho a gente não consegue, a gente precisa de ajuda, tá bom? Então assim, quanto mais armas a gente tiver, melhor. Então vamos lá, fazendo uma analogia maluca, já que eu falei de guerra. O médico é o general dessa guerra nossa aí, tá? É ele que vai interromper aí e dar as orientações para as pessoas que estão embaixo, que no caso são psicólogo, que você tem que procurar em segundo lugar, e juntamente com um terapeuta, que eu acho bacana, tá? Se você não tem condição, segue a mesma linha do CAPS, galera, mas se você tem condição, faz. Porque assim, um direcionamento mais bacana vai fazer você ter uma eficácia melhor. Estou cuspindo até já aqui no seu tratamento, tá bom? Direção é tudo, bicho. Se você tá perdido na rua aí e pede, está indo lá pro Rio Grande do Sul e pede na rua para um cara que não tem conhecimento, como é que eu chego lá? E ele te fala um caminho errado, filho, tu vai parar lá no Rio Grande do Norte, tá bom? Então assim, por isso que direcionamento é importante, tá? Então, vamos lá. E esses vídeos são direcionamentos, é gratuitamente, tá? Eu não tô falando que isso é só assim. Não, porque aqui a gente dá diversos direcionamentos. Eu tô falando que dessa maneira você terá mais chance, porque vai depender muito de você, mas com um bom direcionamento melhora as suas chances, tá bom? Então vamos lá. Na hora do psicólogo, que é o capitão aí, tá bom? Vamos falando da guerra junto com a questão dos transtornos. É bacana você procurar junto também, porque até o terapeuta pode ser até na mesma hora, tá? O terapeuta aí que é focado em dependência química ou em transtornos e tudo mais, tá?
Porque o psicólogo, o que ele vai fazer? Ele tem uma linha aí de tratamento, uma linha bacana de autoconhecimento, dependendo também do seu transtorno, tá? Geralmente aí quando você tem uma desconfiança do médico de ter um TDAH, uma bipolaridade, o médico e o terapeuta também vão direcionar você para um TCC, para uma terapia com psicólogo mais ligada ao comportamento, tá bom? Vai depender muito, cada caso é um caso, estou dando só um exemplo, tá? É por isso que eu digo de assertividade e direcionamento, galera, tá bom? Então, e aí, então, o psicólogo é mais para isso, tá? Para cuidar da parte aí cognitiva, no caso, para você se conhecer melhor e assim vai. Capitão, o psicólogo, tá? O terapeuta, bicho, que é muitos médicos ainda, na minha opinião, cabeça dura, me desculpe dizer, mas porque a gente tem que evoluir, galera. Não adianta, né? A gente precisa de uma equipe. Quando um médico, ainda mais quando a gente fala sobre saúde mental, que é uma área desconhecida. O cérebro é uma área desconhecida, cara. A gente usa 7% da capacidade dele, bicho. Sabe? Então, assim, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor. Tá? Obviamente que os transtornos já foram classificados lá no CIDS e tudo mais. Só que quanto mais gente estiver ajudando, melhor. Quando um médico vai operar um paciente aí de um câncer ou algo assim, ele precisa da enfermeira, ele precisa do anestesista. A gente precisa de uma equipe, galera. Tá? Cada um cuida de um lado, bicho. É assim que funciona, tá? Então o terapeuta é um soldado, irmão. É um cara que já foi lá pra guerra e voltou. É um cara que já passou por esse caminho aí. Que é um cara que vai mais te direcionar, vai sentir. É uma pessoa que tem mais sensibilidade, entendeu? Em relação ao que o outro está passando, porque ele já passou por isso também e ele superou essa situação. Por isso que o terapeuta também é importante no tratamento. Tá bom, galera? Então, com essa equipe multidisciplinar, e aí vem mais uma coisa, agora eu vou falar para os profissionais também, não só para você que tá me assistindo aí. Eles precisam estar em harmonia. Não adianta pegar um psiquiatra da Bahia, um psicólogo do Paraguai e um terapeuta de São Paulo, bicho, se eles não se comunicam. É por isso que dentro de clínica funciona melhor essa situação, porque lá todos têm reuniões semanais onde comentam os casos de cada paciente. Então, ou seja, eles se comunicam. Aqui fora isso não acontece. Então, o terapeuta que tem mais tempo, que é o soldado aí da situação, ele vai ser o responsável por encapar todos esses fios desencapados, né? De fazer com que o médico, o psicólogo e o terapeuta estejam em harmonia para ajudar esse paciente, porque senão não adianta, filho. Não adianta. Não adianta também só soltar um remédio e falar, vai lá e volta daqui a 15 dias, assim como não adianta, você entendeu? Todos são importantes, só que existe uma hierarquia aí que precisa ser seguida, tá bom? Só que precisam estar em harmonia, tá bom, galera? Então, quando a gente vai para a guerra, mais uma vez, não adianta ir só de pistola. O soldado vai saber lá onde tem mina, onde ele pode passar despercebido, onde ele não pode passar, porque ele já passou por lá. O capitão já está mais lá no comando e o general tem lá, é o estrategista, né? Que é a questão do médico, que é o cara lá de cima, aonde ele também necessita desses dois de baixo, justamente para saber como é que vai enfrentar essa guerra aí, tá bom? Então vamos lá, essa parte também é de extrema importância. Muita gente tem preconceito de médico, porque, ai meu Deus, os psiquiatras só cuidam de louco, eu também sou louco. Galera, não existe. Louco é quem não tem problema nenhum, problema psicológico. Esse é louco, tá? Porque na sociedade que a gente vive aí é impossível não ter algum problema, é impossível, tá? E eu brinco, né? A gente tem que fazer terapia justamente para lidar com quem não faz. Porque precisa fazer terapia, galera. Não tem jeito. Eu já coloquei minha filha, que tem 8 anos, na terapia, meu. Ainda mais nesse mundo moderno, tá? Onde existe tecnologia, coisas que não existiam lá para trás. Que estão adoecendo bem mais as pessoas. Então vamos lá. Voltando ao assunto. Então esse aí
é o segundo degrau, tá? E aí o que eu falei dos grupos lá no primeiro, que assim, das reuniões em grupos, a gente vai ver lá no terceiro degrau, tá? Então assim, se o aplicativo não estiver funcionando ainda, não vá para nenhum lugar ainda, galera, calma, tá bom? Porque isso a gente vai falar lá no terceiro degrau. E assim, vai ter, o terapeuta vai ter que ter muita sensibilidade nessa hora, que isso é mais a função do terapeuta, para direcionar para o lugar correto, tá bom, gente? Então aí, para começar, você vai estar bem protegido, porque você vai estar sem usar droga, já anotou lá seus EVIDs, vai estar bem orientado pelos profissionais, não vai sofrer de abstinência, não vai morrer, né? Porque se a tua compulsão estiver muito forte, o médico vai ter colocado alguma medicação aí que vai te aliviar. E aí sim, e existem casos raros, casos também, que não são tão raros assim, que muitas vezes vai precisar de uma internação de alguns dias para desintoxicar, uma área hospitalar, tá bom, galera? Isso também o médico que vai aí, né, medir se realmente isso é necessário ou não. Tá bom, galera? Mas eu acho que o tratamento do futuro, como eu já disse, ele é externo, ele não é dentro de clínica, tá? A clínica é pra gente sair fora da compulsão, pra gente não, sabe, pra gente não sair com... se a compulsão estiver muito forte, para ter menos risco de dar uma merda, você entende o que eu quero dizer? Então é isso, tá? Galera, então assistam o terceiro degrau, que esse também é de extrema importância. Continuem aí com o seu manual de instruções na mão, anote aí, tá bom? Essa ordem que você vai ter que seguir, e até avise, porque como eu disse, no nosso método, quem consegue aplicar hoje, que é o terapeuta que dá esses direcionamentos, até para os profissionais que têm patente maiores, né? Dá essas sugestões, são 4, tá bom, galera? Então avisem, se vocês pegarem gente de fora, sobre essa questão, que é importante pra caramba, galera, tá? Então a nossa função aqui é libertar todo mundo, não é prender em nenhum lugar, tá? Então fiquem aí com Deus ou o poder superior de vocês, seja ele qual for a crença, não sei qual é a crença de cada um, isso a gente vai falar no próximo degrau. Pratique os evites do primeiro, tá? Entenda que você tem um problema e que não pode mais usar, e que não somos só nós, que temos que nos controlar, tem coisa muito pior por aí, então agradeça que é só isso que você vai ter que fazer, tá bom? Porque tem coisa muito pior, bicho, tá? Te vejo no terceiro degrau, que é o degrau espiritual, que é de extrema importância. Beijão pra vocês!